A situação do Bolsonaro ela é desesperadora em termos financeiros, e eu falo isso sem qualquer tipo de exagero. Ontem, para vocês terem uma ideia, ele sofreu 2 bloqueios nas contas bancárias que somados ultrapassam 500 mil reais. É um valor muito alto que com as outras indenizações fica impagável. E esse é o grande medo do Bolsonaro, não ter dinheiro para pagar as indenizações e perder assim os seus advogados. E agora a gente começa a entender toda aquela discussão que ele estava tendo com o PL pedindo mais dinheiro. E ele pediu publicamente dinheiro pro Valdemar Costa Neto por fora. Um erro dele. Porque ao falar isso, ele coloca um alvo na testa do partido para que o Tribunal de Contas da União investigue o PL. Ele tá simplesmente em pânico. Você vai colocar nos comentários. A situação do Bolsonaro, ela é desesperadora em termos financeiros? Isso justifica o Bolsonaro estar pedindo mais grana pro PL? Esse era o motivo? Você acha que só essa multa é pouco? Você quer mais punições? Deixe seu like se você quer mais punição ao Bolsonaro e se inscreva no canal. O primeiro bloqueio, pessoal, na verdade o Bolsonaro teve 2 bloqueios ontem. Mas um primeiro bloqueio foi um bloqueio de 89 mil reais na conta do ex-presidente por não ter utilizado máscaras. O estado de São Paulo tem multas pesadíssimas contra o Bolsonaro pela não utilização de máscaras lá em volta de 2021, 2022. Ele havia sido multado e resolveu simplesmente não pagar a multa, porque ele se achava acima do bem e do mal. E quando você tem uma multa e não paga, os juros eles começam a correr. E os juros correram, chegaram no valor de 89 mil reais, e aí a Justiça de São Paulo falou o seguinte, olha, esse cara não vai nos pagar. Então vamos fazer o seguinte, bloqueie as contas dele até que ele nos pague. E isso aconteceu. E todo orgulhoso, né, meio sem graça, o Bolsonaro apresentou a conta dele bloqueada para a imprensa numa reunião que filiou o Marcelo Queiroga, ou Marcelo Quidroga, o antigo ministro da Saúde, no PL, porque ele tem a pretensão de disputar a prefeitura de João Pessoa no ano que vem. Só que esse foi o bloqueio pequeno na conta do Bolsonaro. Porque depois houve um segundo bloqueio, no valor de 425 mil reais aproximados. Isso, 425 mil reais. Somado a esses 90 mil praticamente, o Bolsonaro tem mais de 500 mil reais bloqueados. Essa dívida, para vocês terem uma ideia, supera o valor de 1 milhão, porque ele tem multas de 1 milhão de reais em São Paulo pela não utilização de máscaras. Tudo isso porque ele não usava máscara. A gente não pode culpar também o Bolsonaro, né? Com aquele intelecto de símil, ele não sabia colocar as máscaras. Ele colocava no olho, colocava na boca, mas ele não sabia colocar para tampar o nariz e a boca. É uma incapacidade cognitiva dele, né? Igual aquela Carolina Detoni, eu não sei se vocês viram, né? Se vocês não viram, o professor da UNB esculachando a Carolina Detoni, ela demorou vários e vários minutos para perceber que o professor estava chamando ela de burra. E o Bolsonaro tem essas dívidas, 1 milhão em multa só por não ter utilizado máscaras. E o lance é o seguinte, ele tem 500 mil bloqueados. Se ele não pagar essa multa, o que vai acontecer? O estado de São Paulo vai pedir a penhora dos bens do Bolsonaro. Ele vai ter que pagar. Não adianta, porque ele não vai escapar de pagar essa multa. E essa multa, ela não pode ser vista sozinha no horizonte processual do Bolsonaro. Porque nós temos a expectativa, segundo informações da CNN Brasil, que as indenizações totais, ou as outras indenizações do Bolsonaro, vão extrapolar o valor de 2 milhões de reais. Então você tem 2 milhões de indenizações com os processos, mais 1 milhão de multa. Bolsonaro tem uma possível dívida estimada de 3 milhões de reais. 3 milhões é muito dinheiro. De onde o Bolsonaro vai tirar esse dinheiro? Não vai. É um valor simplesmente surreal. E isso acontece porque o Bolsonaro ele perde 95% das ações movidas contra ele. Então é um valor que ele não vai ter condição de pagar. O PL também não vai ter condição de pagar, porque não vai pagar esse valor para o Bolsonaro. E ele está completamente encalacrado. Por isso que nessa entrevista, quando ele apresentou o extrato bancário com o valor bloqueado, ele pediu dinheiro pro Valdemar Costa Neto. Ele falou o seguinte, minha conta tá bloqueada, eu ainda tenho fundo por enquanto. Vamos ver depois se o Valdemar Costa Neto não faz aí um pagamento por fora, né? E começou a dar risada. Uma piada que gera um constrangimento, porque falar de pagamento por fora com o Valdemar Costa Neto, que foi o primeiro preso do mensalão, é algo, no mínimo, inapropriado. Porque o Valdemar Costa Neto, se bem que o Valdemar Costa Neto, ele entende bastante de pagamentos por fora. Foi o primeiro preso do mensalão, né? O boy. Mas o que significa esse pagamento por fora? O Bolsonaro, ele recebe um salário do PL. Ele é contratado pelo PL para trabalhar para o partido.
Às vezes ele dá uns perdidos, foge, viaja, não aparece, tá muito cansado, né? É um preguiçoso, nunca gostou de trabalhar na vida. O maior castigo do Bolsonaro é ser preso, é ter que trabalhar. E aí ele recebe um salário. O salário que ele recebe do PL é de aproximadamente 40 mil reais. Ele tem assessores, ele tem assessoria jurídica, tem direito a passagem, aluguel, ele tem uma rede, uma gama imensa de benefícios. Mas agora ele quer o pagamento por fora. Porque se ele receber o pagamento por fora, esse valor ele escapa do bloqueio das contas. Só que ele é burro. Porque ao falar isso publicamente, ele revela uma possibilidade. E agora, qualquer agente político pode simplesmente fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas da União para que o Tribunal de Contas da União investigue o PL. Então ele inviabilizou o pagamento por fora que o Valdemar Costa Neto poderia fazer a ele. Porque esse dinheiro que o Bolsonaro recebe é dinheiro público. É dinheiro do fundo partidário. O PL tem um fundo partidário de 1 bilhão, por conta de toda a bancada que o Bolsonaro ajudou o PL formar. Só que esse dinheiro tem que ser via prestação de contas. Tem que ter declaração, imposto de renda, envia pro TSE, pro Tribunal de Contas da União. Então não é essa festa da uva que o Bolsonaro acredita que possa ser ou que seja. E ao falar isso, ele inviabiliza o pagamento por fora, ele não vai ter. Mas isso também ajuda a gente a compreender um pouco mais as reclamações que o Bolsonaro estava tendo até na semana passada, quando o Guilherme Amado, colunista do Metrópolis, trouxe a informação de que o Bolsonaro estaria reclamando dos repasses feitos a ele pelo PL. Como nós falamos, o Bolsonaro tem uma gama imensa de benefícios, mas ele queria mais dinheiro para pagar os advogados. Uma coisa muito estranha, por que o Bolsonaro vai querer mais dinheiro? E agora tudo faz sentido. É muito possível que esse bloqueio das contas já fosse algo previsto do Bolsonaro e até pela sua equipe jurídica, havendo assim o entendimento ou a justificativa para essas reclamações pedindo mais dinheiro. O Bolsonaro ele depende hoje do PL. Sem o PL ele não consegue arcar com esses custos jurídicos, porque está ficando muito alto, está ficando muito caro. A Carla Zambelli, por exemplo, ela teve o contrato dela quebrado com o escritório de advocacia que a defendia por descompassos contratuais. Por quê? Porque o valor das indenizações da Carla Zambelli, eles ficaram tão altos que quanto maior o valor da indenização, maior é o custo do advogado. Eles ficaram tão altos que a Carla Zambelli não conseguiria pagar e ela também não conseguia arcar com a defesa dela. O Bolsonaro é a mesma coisa. Eu duvido que a Carla Zambelli tenha processos que somados ultrapassem aí a dívida de 13 milhões. Eu tenho muitas minhas dúvidas. Então o Bolsonaro ele teme que o escritório jurídico hoje dele o abandone. E se esse escritório abandonar, outros também vão abandoná-lo. É uma situação simplesmente tensa para o Bolsonaro. Ele está completamente fufu e vai ter que ficar com o pires na mão pedindo dinheiro para o PL.